Olá e sejam bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num universo fascinante, um mundo onde as imagens, na verdade, falam mais alto do que qualquer palavra. Vamos juntos descodificar a incrível linguagem visual da heráldica e perceber como é que estes símbolos antigos conseguiam comunicar identidade, poder e até pertença sem precisar de uma única letra. Já pararam para pensar nisto? O que é que faz com que um leão desenhado num pedaço de metal se transforme de repente num símbolo de realeza e poder? Bem, a magia está toda num sistema de comunicação visual muito bem pensado, criado especificamente para ser lido à distância e muitas vezes no meio do caos de uma batalha. E para esta nossa exploração temos um mapa. Primeiro vamos desvendar a tal linguagem secreta dos brasões. Depois vamos dominar as suas regras de ouro. A seguir aprendemos a ler estas imagens e, claro, a escrevê-las. E por fim, vamos perceber qual era o seu verdadeiro superpoder. A heráldica nasceu, acima de tudo, de uma necessidade prática vital, a identificação. Imagine um campo de batalha medieval. É um caos total com cavaleiros cobertos de armadura da cabeça aos pés. O brasão era literalmente a única forma de saber quem era amigo e quem era inimigo. Era uma linguagem visual onde cada detalhe contava. E claro, como qualquer linguagem que se preze, a heráldica tem a sua própria gramática. E para conseguirmos perceber, temos de conhecer as suas regras fundamentais, as suas regras de ouro. São estas regras que garantem que a mensagem é sempre, mas sempre cristalina. E aqui está, talvez, a diferença mais importante de todas. Enquanto a arte tradicional muitas vezes procura o realismo, quase a perfeição fotográfica, na heráldica, a clareza é a rainha absoluta. O objetivo não é desenhar um leão como ele na natureza, mas sim representar o símbolo de um leão. É precisamente aqui que entra a estilização. O artista heráldico não está minimamente preocupado com a aparência real de um animal. O que realmente interessa é que o seu símbolo seja reconhecido de imediato, mesmo a uma grande distância. Para isso, usa traços fortes, claros e até exagerados. E agora a regra de ouro, o verdadeiro segredo da heráldica, a regra da tintura. A lógica é garantir o máximo contraste possível. Portanto, a regra é simples. Um elemento claro, um metal, é sempre colocado sobre um elemento escuro, uma cor ou, claro, o inverso. O que é proibido? Metal sobre metal ou cor sobre cor. É simples, eficaz e inquebrável. Mas não é só de contraste que vive a heráldica. O equilíbrio e a consistência são igualmente cruciais. As figuras têm de preencher o escudo de forma harmoniosa, têm de dançar no espaço e a sua postura, a sua atitude tem de ser inequívoca. Um leão descrito como furioso tem mesmo de parecer um leão furioso. Muito bem, já temos a gramática, agora vamos aprender a ler. A isto chama-se brazonamento. É a arte, a técnica de traduzir o que vemos num escudo para uma linguagem técnica, precisa e universal. É um processo com uma ordem muito rigorosa, quase como ler uma frase. Começamos sempre pelo fundo, a que se chama o campo. Só depois é que descrevemos os símbolos principais, as cargas. E, claro, usamos sempre a terminologia correta desta linguagem tão particular. Vejamos este exemplo. É perfeito. De gulas significa simplesmente que o fundo é vermelho. Um leão rampante descreve-nos a figura principal e a sua pose de ataque. E de Argan diz-nos a sua cor, prata ou branco. Viram? A imagem foi completamente traduzida para palavras. E se já sabemos ler, agora vamos inverter o processo. Vamos aprender a escrever. Em heráldica, ou seja, pegar numa descrição puramente textual e transformá-la no desenho correto de um escudo. Este é o verdadeiro teste. O artista tem de conseguir decifrar cada palavra da descrição e esboçar a estrutura do escudo e das figuras e depois dar-lhe vida com as cores e as posturas certas e, claro, respeitando sempre a sagrada regra da tintura. Vamos a um exemplo um pouco mais complexo para ver se percebemos. De azur significa fundo azul, uma faixa de ouro quer dizer que tem uma banda dourada na horizontal.
E a parte final carregada de 3 rosas de gules informa-nos que dentro dessa faixa dourada estão 3 rosas vermelhas. A descrição por si só nos pinta a imagem na cabeça. E depois de tudo isto, chegamos ao ponto essencial. A heráldica nunca foi apenas sobre fazer desenhos bonitos, nunca foi só decoração. Foi desde o seu início uma forma pura e dura de comunicação. É fundamental lembrarmos sempre do contexto histórico. No mundo onde não existiam uniformes militares, este sistema visual não era um luxo, era uma questão de vida ou de morte. Era o código que no meio do caos dizia a um soldado quem estava do seu lado. E é com esta ideia que terminamos. A heráldica é uma linguagem silenciosa, sim, mas incrivelmente poderosa, e ensina-nos uma lição que continua a ser relevante até hoje. Um símbolo bem desenhado, claro e direto pode ser muito mais eloquente do que 1000 palavras.